O Dr. Clóvis de Barros Filho é bacharel em jornalismo pela Faculdade de Comunicação Social Casper Libero, em 1985, bacharel em Direito pela USP, em 1986, mestre em Sciences Politique pela Université de Paris 3, na Sorbonne, em 1990, e doutor em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo, em 2002. Obteve, em 2007, a livre docência pela Escola de Comunicação e Artes da USP, onde é professor de ética. É professor de filosofia corporativa da HSM, Educação, desde 2013. É pesquisador também, consultor de ética pela Unesco. É pesquisador e conferencista pelo Espaço Ética. É colunista de ética da revista filosófica Ciência e Vida. Perdão que a letra está miudinha aqui. É coautor do livro A Vida que Vale a Pena Ser Vivida, em parceria com Arthur Meucci. Somos Todos Canalhas, em parceria com Júlio Pompeu, Ética na Comunicação, a filosofia explica as grandes questões da humanidade, teorias da comunicação e jornalismo e reflexões sobre a mídia, entre outros. Com a palavra, professor Clóvis. Você vai falar daqui? A palavra ética existe há 2.500 anos, mas é nos últimos 30 anos que ela tornou-se pública. Até 30 anos atrás, essa palavra era exclusividade de especialistas e raramente saía da universidade. De 30 anos para cá, a trajetória é impressionante e a palavra hoje tornou-se a mais repetida no espaço público. Seria de se supor que compartilhássemos o seu significado. Seria de se supor que soubéssemos na ponta da língua uma definição. Mas quando alguém é perguntado sobre o que ética quer dizer, o constrangimento aparece. Lembro-me de um prefeito de uma grande cidade do interior de São Paulo que me convidou para uma palestra, gentilmente fez as vezes de mestre de cerimônia e, ao me apresentar, disse que, graças à ética, tinha vencido as eleições. Eu imaginei, então, que ele fosse dizer que ele era o único honesto da região, mas ele me surpreendeu quando disse que estava no segundo turno das eleições, estava em desvantagem nas pesquisas, e seu adversário no debate o acusava de deslizes éticos. Ele, contra as cordas, acuado, sem saber o que dizer, resolveu tirar da manga a pergunta: você fala tanto de ética, diga então o que ética significa. Diz que o adversário se embananou todo, não soube dar uma definição, e ele então disse: você fala do que não sabe o que é. O adversário então foi derrotado no debate, acabou perdendo as eleições, e o prefeito concluiu: ainda bem que ele não me devolveu a pergunta. Talvez pudéssemos usar esse tempo que é o nosso para diminuir essa lacuna e constatar que a palavra ética parece ter entrado no lugar de outra, que soa como antiga e faz lembrar nossos pais, nossos avós, é a palavra moral. Para muitos, a substituição teria sido apenas de uma palavra pela outra, mas acreditamos que a palavra ética entrou no lugar da palavra moral na exata medida que a ética entrou no lugar da moral. E para que isso faça mais sentido, talvez um esclarecimento conceitual seja necessário. Chamamos de moral aquilo que não faríamos de jeito nenhum, mesmo que não tivesse ninguém olhando. A moral, portanto, nada tem a ver com o olhar externo, nada tem a ver com a repressão externa, nada tem a ver com catracas, radares, com fiscalizações, com o medo de ser apanhado em flagrante, com o medo de macular a notoriedade. Não. A moral é sempre uma questão de consciência, porque a moral é a reflexão em primeira pessoa do singular sobre os limites da própria conduta. Assim, como ensinaria Platão na República, contando a história do anel de Giges, a moral é aquilo que você não faria mesmo que fosse invisível. Giges era um cara gente fina, um cara
reconhecido por todos, assim, respeitado, comportamento inatacável. Até que um dia Giges encontrou um anel, e de posse desse anel, rapidamente ele percebeu que se tornava invisível. Então o comportamento de Giges muda completamente. Giges se converte num facínora, num assassino, num canalha. Platão então explica que antes do anel Giges agia de um jeito e depois do anel de outro jeito. A invisibilidade deu a Giges uma nova concepção sobre si mesmo. Assim, Giges agiria adequadamente por medo do olhar externo, mas quando tornou-se blindado ao olhar externo, Giges teria revelado seu verdadeiro caráter. Assim, moral é aquilo que você não faria de jeito nenhum, na invisibilidade, protegido do olhar externo, quando não há nenhum risco. Os limites que você impõe a si mesmo, sempre na intimidade da consciência, em primeira pessoa do singular, eles aparecem de maneira ainda mais relevante toda vez que você se impede de obter uma vantagem, um ganho, um prazer, um acréscimo patrimonial, um resultado, uma meta, uma promoção, qualquer coisa que você considera bom e auspicioso para você, porque para alcançar esse resultado você teria que agir de maneira com a qual não concorda. Perceba que não há nenhuma intervenção externa, é você mesmo que não aceita esse tipo de protocolo, esse tipo de procedimento, ainda que o resultado da aplicação do mesmo seja tão auspicioso. Assim, temos que admitir que, embora rarefeita e fora de moda, embora fazendo lembrar apenas nossos pais e nossos avós, a moral ainda existe entre nós. Afinal, se alguém deixar nesse auditório cair a carteira, alguém que encontre devolverá a carteira, e certamente não é pelo medo de ser flagrado, certamente não é pela notoriedade ameaçada, certamente não será pelo medo de estar sendo fiscalizado por uma câmara qualquer. Você devolve a carteira porque não fica com coisas que não são suas, e isso é uma questão moral. Assim, me lembro de passear pela cidade de Genebra, era de madrugada, ali em volta do lago, me deparei com uma banca de jornal aberta, o que me surpreendeu, me aproximei da banca de jornal e a surpresa aumentou quando eu vi que não havia jornaleiro. Nem jornaleiro, nem câmera, nem raio laser, nem nenhum elemento cerceador da minha vontade. E ali eu percebi que pagar ou não pagar pelo que estava à venda era uma questão moral. Eu percebi que, portanto, eu era o único filtro que poderia determinar o correto pagamento dos produtos adquiridos. Confesso que a primeira coisa que me passou pela cabeça foi levar tudo sem pagar nada, para que aprendessem com quem estão lidando. É nós, mano. Mas aí achei melhor não. Achei melhor não. Talvez seja essa mesma fronteira entre o desejo e a vontade. Achei melhor não porque resolvi devolver em prestígio a confiança que foi depositada na minha moral. Naquela civilização, as pessoas acreditavam, sobretudo o jornaleiro, o dono daquilo, acreditava que a moral de quem passasse por ali daria conta de zelar pela boa relação, pela ultimação da compra e venda de maneira correta. E num lugar que me prestigiava tanto, achei melhor pagar pelo jornal que nem pensava em comprar. Temos que admitir que esses exemplos podem ainda se multiplicar pelo mundo, inclusive entre nós. Haverá quem deixe para a moral o pagamento das tarifas do transporte público, não havendo nenhum tipo de controle, nem mesmo por amostragem. Assim, cada um dos que se servem do transporte público, já sabendo que não serão fiscalizados, sabem que é na moral que pagarão pelo seu transporte. Sabemos que isso pode perfeitamente existir por toda a parte, e convido os senhores a imaginar uma sociedade onde cada um escrupulosamente respeitasse os direitos dos demais, independentemente de qualquer fiscalia, de qualquer controle externo.
Imagine que nessa sociedade faríamos enorme economia para os que gostam de números. Afinal de contas, nessa sociedade, toda a parafernália da segurança seria desnecessária, absolutamente inútil, porque a moral daria conta de tudo. A moral, então, daria a cada um a lucidez de limitar seu próprio comportamento e sua conduta com vistas à convivência mais adequada, mais honesta e mais digna. Assim, seria totalmente desnecessário multiplicar radares pelas vias e pelas rodovias, porque cada um que conduz o seu veículo já imprimiria a ele a velocidade adequada para que a convivência estivesse preservada. Como você pode perceber, isso é imaginável do ponto de vista de quimera, de ficção, mas se encontra cada vez mais distante da nossa realidade. Assim vivemos numa sociedade da desconfiança, onde a erosão da moral é nítida por onde passamos. Assim, essa erosão se torna tão frequente e corriqueira que nos acostumamos com ela, até nos afeiçoamos a ela. Desde que me aposentei na universidade, em dezembro, vivo de atividades como essa. Não raro sou convidado pelos altos mandatários das empresas que me contratam para falar sobre esses temas e me dirijo às suas dependências. Quase sempre sou encaminhado a um lugar chamado recepção. A palavra recepção é cínica. Não há ali ninguém para me receber. Aquilo é uma controladoria. E a pessoa olha para mim de maneira impessoal e robótica e pergunta: tem cadastro? Eu então digo: se me convidaram para estar aqui, devem saber quem eu sou. A pessoa não entende a minha argumentação e pergunta novamente: tem cadastro? Eu então resolvo atendê-la e digo: pergunta o que quer, o que quiser, e eu então respondo a perguntas. Na sequência, cobra de mim um documento que contém as mesmas informações que acabei de oferecer, deixando claro que não acreditou numa palavra que eu falei. Depois do documento, tira uma foto, a mesma foto que consta do documento, deixando claro que não acredita também no documento. A partir daí, me dá um crachá, único que permite o acesso à roleta, uma roleta que só aceita crachás. E depois disso, um elevador inteligente. Dará acesso exclusivo ao andar que estou autorizado a frequentar. E tudo isso convidado pelo alto mandatário para falar de ética. Assim vamos nos acostumando. Ontem mesmo, numa empresa conhecidíssima da cidade de Campinas, houve um adicional de humilhação. Porque depois de passar por todos os crivos, ela tirou um crachá. E quando eu percebi que eu ia receber o crachá, ela falou: ainda não. O crachá será entregue nas mãos de um funcionário que virá recebê-lo. Eu então tive a oportunidade de contar a história dentro da própria empresa, dizendo que havia me submetido àquela humilhação, que pensei em ir embora, mas que por conta, em respeito às pessoas que estavam ali para me ouvir, resolvi engolir mais este sapo. Assim costuramos entre nós uma sociedade da desconfiança e nem sempre foi assim. Lembro-me, minha avó residia na rua Manuel da Nóbrega, e pedia para que eu comprasse pão e leite na padaria que acabou virando a sede do Grupo Pão de Açúcar. Eu, então, andava uma quadra, a Manuel da Nóbrega é paralela a Brigadeiro Luiz Antônio, andava uma quadra, ia até essa padaria, e eu dava o nome da minha avó. E ali a pessoa, qualquer uma, pegava um pedaço de papel que embrulhava pão e anotava: Dona Geni. E assim anotava o que eu tinha acabado de levar. No final do mês, a minha avó passava e pagava por tudo aquilo que naqueles papeluchos constava como consumo realizado. Isso tudo faz parte de uma sociedade da qual nós já fizemos parte, mas por conta, não sei de quem, acabamos tendo que conviver diferentemente. A erosão do paradigma da moral, ela é constatável em qualquer lugar. Eu estava dando uma palestra para a indústria farmacêutica na cidade de Caldas Novas, em Posadas do Rio Quente. Evento gigantesco. Terminada a palestra, ainda havia um tempinho para eu voltar para Goiânia, e o meu anfitrião gentilmente sugeriu que eu desse um mergulho nas águas quentes. Confesso que nunca me ocorre levar uma sunga quando saio para trabalhar. Mas o meu anfitrião insistia tanto que acabei indo comprar uma sunga numa lojinha. Entrei, vício de professor da universidade pública, fui logo perguntando pela sunga mais barata, e de fato era barata.
R$17, mas não sem razão. Na frente um coqueiro. Vertical, altivo. E atrás a bandeira do Japão. Exagerada, como sempre. A sunga era inusável. Mas R$17 para um mergulho eu achei razoável. Estava um pouco apertado, esgarçando o coqueiro, mas... Farei dessa sessão do Tribunal de Contas um evento memorável. Então eu virei para a gentil vendedora e disse, olha, eu desci para dar a palestra, eu estou sem a minha carteira, eu vou subir, pego a carteira e já acerto com você. Ela olhou para mim e disse, primeiro tira a sunga. Eu falei, mas o que passa pela sua cabeça? Que eu vou sair correndo com esse coqueiro para não pagar R$17? Ela falou, claro que passa. Eu falei, da onde você tirou essa ideia? Ela falou, da minha experiência aqui de vendedora de sungas. Eu acho que você entendeu, a gente acaba pagando o pato de alguém que saiu correndo com um coqueiro na frente e o Japão atrás. Essa é a sociedade que costuramos para nós. Aquela que deixaremos como legado para as pessoas que mais amamos e não pediram para nascer, ainda mais aqui. Assim, eu espero que você tenha realmente entendido o conceito de moral. E é claro, diante desse esgarçamento, diante dessa desconfiança generalizada, a sociedade acaba tendo que se garantir. E assim, no lugar de deixar na mão da consciência de cada um a tarefa de limitar suas próprias condutas, a sociedade, para se garantir, acaba buscando uma definição coletiva dos princípios de conduta protetivos da convivência. Assim, toda sociedade soberana, livre, autônoma, tem a prerrogativa de, através da inteligência coletiva, do debate e da argumentação, encontrar os limites da conduta de cada um protetivos da convivência e aí fazê-los respeitar. A isso denominamos ética. Num livrinho publicado na coautoria prestigiosa para mim com o professor Mário Sérgio Cortella, Ética e Vergonha na Cara, definimos ambos ética desta forma. Não somos nenhum sábio alemão, muito menos grego. Somos de Londrina e Ribeirão Preto, respectivamente. Mas a nossa definição já consta do dicionário da Academia Francesa. Ética é a inteligência compartilhada a serviço do aperfeiçoamento da convivência. Eu vou repetir para você degustar. Ética é a inteligência compartilhada a serviço do aperfeiçoamento da convivência. Assim, não há nenhuma verdade transcendente, não há nenhuma verdade proveniente de Júpiter que se imponha à nossa inteligência soberana de identificar como queremos conviver, em especial de identificar que tipo de limitação à conduta individual cobraremos para que a convivência seja a mais adequada. Dessa maneira, os juristas chamam de poder constituinte originário, aquele poder que, quando uma sociedade vira página e decide por uma refundação, permite aos representantes do povo, em nome de todos, decidir de maneira indeterminada, ilimitada, incondicionada, absolutamente original, absolutamente primária, sem nenhum tipo de limite, como queremos conviver. A ética é essa vontade geral que busca a cada passo a identificação das condições da conduta de cada um, para que a convivência seja entre nós a melhor possível. Alguém aqui poderia levantar a mão com argúcia filosófica
e perguntar por que eu deveria abrir mão das minhas prerrogativas, abrir mão da busca, da satisfação de meus apetites e meus desejos, apenas para proteger convivência entre pessoas que eu sequer conheço, e algumas delas, inclusive me são francamente hostis e antipáticas. Por que deveria zelar pela convivência, trocando a plena satisfação dos meus apetites por essa que é a possibilidade de felicidade para todos? E eu então responderia com simplicidade que 95% da nossa vida, se não 99% da nossa vida é convivendo. Eu dei 1% de lambuja para você contemplar o pôr do sol, para você fazer uma pescaria solitária. 99% é interagindo com alguém como você. Como pode passar pela sua cabeça uma vida boa, uma vida feliz, se a convivência e a interação forem desonestas, indignas e asquerosas? Assim, é evidente que temos todos um interesse pelo triunfo da ética, porque o triunfo da ética é o triunfo da possibilidade de uma vida digna para todos. E nesse momento, é claro, você ainda pode resistir. Porque é claro, a ética não é o mero respeito a uma tabela pronta e acabada, do tipo pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode, até porque a tabela tem que vir de algum lugar. A ética, mais do que o respeito ao que foi deliberado, é a inteligência para definir o que queremos respeitar. Assim, portanto, não basta a você aprender em algum lugar o que deve ser feito. O que esperamos de você é que participe da decisão do que deve ser feito. Assim, representei durante algum tempo, por concurso público, o governo brasileiro junto à Unesco, e lá, debatendo com especialistas do mundo inteiro questões de atualidade, tive a oportunidade de me manifestar sobre temas como o uso infantil do Facebook. Nesse momento, você imagina que o Facebook seja uma ferramenta extraordinária, fantástica, de benefícios imensuráveis, mas o Facebook também patrocina o bullying eletrônico, por exemplo, que destrói identidades ainda incipientes, levando adolescentes ao suicídio, que potencializa em escala global as mazelas do bullying na sala de aula. E aí você percebe o cobertor curto. O Facebook é fabuloso, mas ao mesmo tempo pode ser lesivo e danoso. Nesse caso, você levanta a mão e pergunta: professor, o senhor que é o professor, conte-nos logo quais são os limites do uso do Facebook. Eu sei lá. Aliás, nem eu, nem Platão, nem Jesus, nem Maomé, nem Sócrates, nem ninguém falou sobre o Facebook. Esse abacaxi somos nós que temos que descascar. Portanto, primeiro, tenhamos a lucidez de saber o que queremos para nós, que tipo de sociedade, que tipo de comunidade, que tipo de humanidade queremos para nós. E aí identificaremos com clareza que tipo de limite às condutas individuais queremos que sejam definidas e respeitadas. É assim. Para você entender isso definitivamente, eu não posso me furtar de dar um exemplo. Uma senhora me ligou, se dizendo presidente de uma empresa multinacional aqui no Brasil, e ela dizia para mim, de maneira muito franca e muito direta: professor, os americanos da sede estão me cobrando um código de ética, eu não tenho tempo para fazer isso. O senhor tem algum aí sobrando? Eu peguei e falei: se a senhora tivesse falado em chinês, eu teria entendido mais, eu não sei o que a senhora quer. Professor, às vezes o senhor tem um código aí pronto, que o cliente não quis, eu compro. Eu olhei e falei: realmente a senhora me surpreende. Ela falou: se o senhor não tiver nenhum pronto, faça rápido um, pega um catadão de outras. A expressão catadão... Eu peguei e falei: olha, eu vou lhe dar um exemplo para a senhora entender a barbaridade do que a senhora me propõe. Imagine que a senhora tem encontrado um namorado novo. Ela gostou do exemplo. Indivíduo bem posto, perfumado, passagem pela Europa, fala de jazz, fala de vinho, usa palavras como encorpado, amadeirado, frutado. Tem um Toyota Corolla prata. Eu estou imaginando o maior mala que passa pela minha cabeça, mas ela gostou demais do exemplo. E aí, então,
Ela disse, aonde tem isso? Eu falei, não sei, estou inventando aqui, quando eu encontrar eu apresento para a senhora. Levou a senhora para sair uma vez, 2 vezes, 3 vezes, ele puxa a cadeira do restaurante, ele abre a porta do carro, ele é gentil, ele é erudito, ele impressiona, ele é perfumado. A mulher disse, nossa, eu falei, é isso? Na 5ª vez ele demonstrou um olhar diferente, um apetite e uma aproximação física. Ah, não tinha acontecido ainda? Não. O exemplo é meu e é na 5ª vez, a senhora se controla. Levou a senhora para o apartamento dele, serviu mais um vinhozinho do Porto, a senhora estava para lá do ponto quando o homem finalmente chegou. Contrariamente ao que a senhora esperava, no lugar de uma ternura infinita, vieram uns tapas ardidos, glúteos, que a senhora não entendeu. Pergunto, um tapinha para a senhora, vai bem para dar uma animada? Ela olhou e falou, o senhor é doido. Ninguém bate em mim. Falei, nem para dar uma animada? Ela falou, de jeito nenhum, eu já estou animada. Eu falei, então faz o seguinte, quando o homem chegar de novo breca, liga para mim, eu sou o seu coach ético de confiança, e eu mando, até posso mandar por WhatsApp um código de ética dessa bimbada, considerações preliminares, manipulação glúteo mamilar, posições autorizadas, posições proibidas, orifícios interditados, dá umas 2 páginas, a senhora lê, transa e está tudo certo. O senhor é doido. Por que, dona? E ela falou, se somos nós que vamos transar, somos nós que temos que saber como é que vai ser a transa. Não, senhor. Pensei, agora a mulher entendeu. Mas eu me precipitei. O que isso tem a ver com o que nós estávamos falando? Senhora, se a senhora acha um absurdo eu regulamentar sua transa sem ser eu a transar, por que deveria eu escrever o código de ética de uma empresa que eu nem sei onde fica? O senhor está insinuando que sou eu que tenho que escrever, né? Falei, a senhora não, todo mundo que for transar aí. O que será que pode ameaçar a ética? É tudo aquilo que ameaça a convivência. Indivíduos e grupos que adotam estratégias que possam comprometer o que entendemos ser o mais adequado para proteger a convivência. Princípios protetivos de convivência são violentados em nome da busca parcial, particular, individual, de vantagens e ganhos. A isso denominamos canalha. Canalha não é xingamento de estádio. Canalha não é palavrão. Canalha é conceito. Atributo de uma conduta cujo agente coloca seus próprios interesses por cima, em primazia, frente aos limites protetivos da convivência. Assim, haverá canalice toda vez que alguém, para oferir algum tipo de vantagem, age de maneira a prejudicar mais do que um. Por onde houver convivência, então, haverá tanto ética quanto canalice. Se não a possibilidade de ambos. Assim, você imagina que você saia de casa com dor de cabeça, a dor de cabeça é significativa, você chega na porta da farmácia, não tem vaga, você tem preguiça para procurar uma vaga, então você para em fila dupla. Consciencioso que é, liga o pisca-alerta, vai rápido, compra uma cartela de Neosaldina, toma 2, entra no carro e vaza. Sua dor de cabeça passa antes de você chegar ao seu destino. Deu tudo certo. A dor de cabeça acabou e você não perdeu tempo procurando vaga. O problema é que durante aqueles 12 minutos que a operação levou, 2 pistas foram estranguladas numa só. 50% do fluxo foi interrompido. 142 veículos tiveram que ir lentamente e foram mais devagar do que previram, e 208 pessoas chegaram mais tarde a seu destino. Esse tipo de cálculo ajuda a entender que toda vez que um canalha triunfa e obtém o que quer, a sociedade padece. E o que é pior, o negativo sempre supera o positivo. Portanto, toda vitória do canalha é fragilizadora da sociedade, apequenadora da sua potência, entristecedora da maioria, cabendo, portanto, a todos dividir a responsabilidade pelo triunfo dos princípios de convivência contra a vitória do canalha. E olha que eu estou falando de um canalha Neosaldina, um canalha fofo, um canalha que você deixaria tomando conta do seu filho em casa no sábado.
Nem de longe me ocorreu aqui ainda citar exemplos como aqueles que não se incomodam que crianças não tenham a plena nutrição na escola em nome de vantagens que lhes são próprias, brandindo notas nas primeiras páginas dos jornais. Nem de longe me ocorreu mencionar aqueles que deveriam ter construído poços artesianos em locais de seca, mas que desviaram o dinheiro para suas próprias propriedades. Nem de longe aqueles que tinham que comprar ambulâncias para hospitais públicos acabaram fazendo outra coisa com o dinheiro. Eu nem de longe me atreveria a mencionar aquilo que diariamente poderão encontrar exemplificado nas primeiras páginas dos jornais. Eu só falei de alguém com dor de cabeça, deixando claro que por onde houver ética, haverá convivência, e por onde houver ética e convivência, haverá canalice possível entre duas pessoas, 5, 50, 5 mil, 50 mil, 200 milhões, quantas vocês quiserem, porque a ética, no final das contas, é a diferença entre o que você faria se estivesse sozinho e o que você faz porque tem alguém por perto interagindo com você. Não é possível que você nunca tenha morado sozinho e que você algum dia tenha passado a morar com alguém. Você sabe, não faz a mesma coisa morando sozinho e morando com alguém. Pois a ética é esse delta, essa diferença entre o comportamento na solidão e o comportamento na interação. Você sabe, tem noção disso, tem noção de que isso faz parte da tua vida e tem noção que se você continuasse agindo da maneira como você agiria, se estivesse nu na selva tentando a sobrevivência, é claro, é diferente de você vestido na civilização, lutando também pela melhor convivência possível. Por essas e por outras, é claro, a ética existe e você tem plena lucidez da sua pertinência. Os canadenses chamam de microética a ética no relacionamento entre poucas pessoas. E eu acho que sempre vale a pena, em espaços de esclarecimento, sempre complementar a outros que falarão sobre o tema maior desse seminário de maneira mais apropriada, sempre vale a pena oferecer esclarecimento complementar. Imagine um casal muito bacana, ele é um executivo de uma empresa, um executivo bacana, muito parecido com o exemplo da namorada do namorado que eu acabei de citar, e ela é dentista. O celular não tocou e não fez a sua função de alarme. O rapaz acorda meia hora antes de começar uma palestra sobre ética na sua empresa para os seus subordinados. Ele acorda desesperado, ele tem que sentar no vaso, não tem outro jeito. E aí ele faz o que ele tem que fazer. Aí ele pega uma pistolinha que entrou à guisa de bidê em locais mais acanhados, a pistolinha dispara água, ele então usa a pistolinha para fazer a sua higiene, mas ele tem muita pressa, ele faz rápido demais, ele pega uma toalha branca do toalheiro, e ele acaba deixando um registro da sua má higiene na toalha. O que seria respeitar a convivência com a esposa, o amor da sua vida, etc.? Seria pelo menos descer as escadas, deixar a toalha no toalheiro, pegar uma limpa, botar no toalheiro, mas ele tem pressa, ele tem a pretensão pessoal de ir rápido, então ele devolve a toalha suja no toalheiro. Mas se ele tivesse que brigar com a esposa, ele gastaria mais tempo do que ir até a lavanderia. Então ele camufla a parte suja contra a parede, deixa a parte limpa, virada para fora, e assim ele consegue o que ele quer, ele sai rápido, ele se veste, ele põe tudo, põe a gravata, entra no seu carro, chega na empresa no horário para dar a sua palestra sobre compliance, ética e respeito a valores corporativos. Nesse meio tempo, a esposa acorda, dentista linda, vai até o banheiro, se lava. É dessas que, para se enxugar, não esfrega a cara como faríamos nós. Ela sobrepõe a toalha sobre a cútis para não riscar e só perceberá o naipe do marido que tem quando já tiver a cara chafurdada nos seus excrementos. Aí o aluno levanta a mão e pergunta: professor, se esse cara faz isso com o amor da sua vida, o que não fará num banheiro público? O que não fará na parada de ônibus Gontijo, na Fernão Dias, vindo de BH para São Paulo? E você dirá: esse cara não pega Gontijo para vir de BH para São Paulo. Então que seja em Confins, no aeroporto. O que ele faz? A gente sabe o que ele fará. Por quê? Porque quando você chega nesse dito banheiro de uso coletivo, você não consegue usar. Porque alguém antes de você, no afã de se aliviar, 70% dentro, 30% fora, ou ao contrário, e aí você não consegue usar. Você percebe então que a ética é o respeito pelo outro, seja o outro de identidade conhecida e amada como a esposa, seja o outro genérico de identidade desconhecida, mas que nem por isso deixa de existir. Muito legal o exemplo.
Tá muito bacana a palestra, não tá não? Sabe, isso aqui tem tudo para ser um pé no saco, mas eu estou tentando tornar isso aqui agradável. Alguém dirá para Sócrates, ética se ensina. Não há dúvida que podemos servir de referência para o respeito e para a canalice. Lembro-me de estar com a minha filha mais nova num parquinho singelo, muito distinto das Disney, em Águas de Lindóia. Na plaquinha estava escrito, ingressos R$5. Crianças com menos de 7 anos não pagam. Na minha frente, um rapaz, que depois eu observei proprietário de um veículo coreano branco, com um buraco no teto. O rapaz foi perguntado na confiança pelo vendedor de ingressos, que idade tem o menino? Do lado dele, o provável filho, sósia do Harry Potter, óculos vermelho e redondo. E o rapaz diz, 6. Harry Potter então cutuca o pai. Mas pai, eu já fiz 8. O pai, um pouco constrangido, aplica um pescotapa em Harry Potter, o óculos voa. Aquele menino tem um ensinamento do qual não se esquecerá. A humilhação pública, simbólica e a dor na nuca lhe lembrarão para sempre que não se deve jamais dizer a verdade quando se puder mentir. Que jamais podemos trocar uma vantagem pessoal pela proteção da convivência. O pequeno canalha é forjado desde cedo, na base do tapa, para que não se assuste com os milhões que poderá embolsar quando tiver que enganar mais gente, com mais cara de pau. Não é bacana? Então passemos a um servidor público, para que dê a impressão que eu estou tratando do tema. O servidor público tem a prerrogativa, a competência jurídica, a prerrogativa administrativa, não sabemos bem se por concurso ou filiação partidária, a adquirir material escolar para uma rede pública de escolas. Esse poder que ele tem se efetiva, porque naquela sociedade há vários empresários fabricantes de material escolar muito interessados nessa venda. Seria de se supor, sendo um servidor público, que buscasse gastar o menos e conseguir o de melhor qualidade. O primeiro empresário, então, supondo isso, supondo a lisura dos procedimentos, investe pesadamente na qualidade do material. E assim ele capricha no estojo, capricha na lapiseira, uma capinha para borracha, faz o que nunca ninguém fez nessa situação, deixando o material melhor que nunca, sem aumentar os preços. O seu principal concorrente adota estratégia alternativa. Oferece a mesma quantidade de dinheiro investida pelo primeiro empresário ao servidor, diretamente em forma de propina. O servidor, então, ante aquela oferta, faz um cálculo, percebe as mudanças existenciais que aquela soma proporcionará. O servidor, então, se vê inclinado a optar pelo segundo empresário, pela segunda proposta. Evidentemente que ele, servidor público, terá um ganho em todos os aspectos, um ganho material incrível, mas também um ganho de prestígio que um pouco de dinheiro ajuda a conquistar. Ele muda de bairro, ele muda de escola para as crianças, ele passa a passar férias em lugares diferentes, ele se desloca para a praia em aeronaves oferecidas pelo próprio empresário, ele estabelece com o empresário uma relação muito próxima, de amizade até, as famílias acabam se unindo e até, sabe, é preciso comprar material escolar todo ano, então já se estabelece ali uma relação longeva, uma relação de confiança recíproca, onde o servidor público ganhou muito e o empresário, como costuma acontecer, ganhou infinitamente mais. As teorias da administração dizem que um bom negócio é quando há win-win, ganha-ganha. Não há dúvida que houve ganha-ganha.
O servidor público ganhou e o empresário ganhou. Mas essa teoria não é bem assim. Não é win-win. Ela tem um nome oriental. É win-win sifu. Quanto ao sifu, eu deixo para sua inventividade identificar com quem ficou. Talvez por aqueles que tenham pago mais por um material escolar de pior qualidade. E assim a relação canalha, denominada de corrupção, acaba permitindo ganhos na contramão da melhor convivência. Observe a palavra corrupção, ela chama a atenção. E consideremos vocábulos análogos. Veja a palavra colaboração. Na palavra colaboração você tem labor e você tem co. E esse co parece indicar que o labor é realizado por mais de um. Portanto, colaboração é labor com mais de um, como coabitação é habitação com mais de um, cooperação é operação com mais de um, e assim corrupção é ruptura, degradação, degenerescência, destruição, aniquilamento realizado por mais de um. É sempre, portanto, uma relação entre pessoas. Uma relação curiosa, porque toda relação de corrupção exige o borramento das identidades. Fenômeno que nenhuma sociedade pode tolerar, porque quando você borra as identidades, você macula o princípio da responsabilidade. Assim, nesta específica relação de corrupção a que me referi, se o servidor público fosse honesto, seria comprador de material escolar. Como é desonesto, ele é vendedor do seu poder decisório. O empresário, se fosse honesto, seria vendedor de material escolar. Como é desonesto, ele é comprador do poder decisório do servidor público. E assim, nesta inversão de identidades, a relação de corrupção só sobrevive na opacidade, só sobrevive na escuridão, na calada, e assim ela se reproduz. E ela é de tal maneira consistente, que ela ganha pela sua longevidade, ela ganha por uma legitimidade tradicional, ela ganha ares de verdade incontornável. Se algum novo empresário quiser entrar naquele mercado, deverá ouvir do entorno considerações desse tipo: malandro, é melhor não entrar aí, porque aí já as cartas são marcadas, não há o que fazer, você vai se dar mal. Consolidadas essas relações, os protocolos e procedimentos que garantem o seu sucesso vão se afinando, se tornando cada vez mais eficazes. E assim, o desmanche da articulação canalha é cada vez menos provável. Por essas e por outras, nos sentimos todos corresponsáveis por zelar pela vitória da ética sobre a canalice, sob pena de estarmos todos admitindo que na nossa sociedade o triunfo sistemático e repetido da canalice nos fragilizou à morte. Porque o triunfo irrepetido do canalha acarretará um empobrecimento tão significativo do resto que não teremos mais forças para lutar contra. Lembro-me de visitar uma empresa de energia elétrica numa capital do nosso país. E então o presidente desta empresa me dizia: professor, suba lá e soque a bota. Sabe por quê? Porque nesta nossa cidade, 48% da energia elétrica é roubada. E se isso acontece, é com a conivência de quem está lhe ouvindo. Portanto, não poupe ninguém. Subi lá e fiz o que o cliente mandou. Quando terminou, o cliente teve uma ideia: professor, por que não fazemos uma campanha televisiva, aproveitando a sua imagem e dizendo que não dá desse jeito, 1 de cada 2 paga e 1 de cada 2 não paga, portanto quem paga, paga o dobro, é inaceitável. E aí então levei 1 ano que a minha universidade me autorizasse a fazer isso sem ganho. E quando eu consegui, pronta a campanha,
A pesquisa prévia do seu resultado fez tudo recuar. Porque chegaram à conclusão que, se implementada a campanha, o risco de um efeito perverso era grande. E o efeito perverso você entendeu qual é. Ao invés de quem não pagava antes passar a pagar, o risco de quem pagava antes deixar de pagar era significativo. Aí não dá. Aí não tem o que fazer. A gente sempre parte de uma premissa de que o canalha é numericamente acanhado e inferior em relação aos de bem. Na hora que você admite que possa ser o contrário, fica desesperador. E eu convido você a refletir sobre essa possibilidade. Até aqui eu não parei de dizer obviedades com alguma graça. Mas eu queria lhes dizer, antes de partir, que a dificuldade da minha disciplina não está nas constatações que fiz até agora, mas no que vem pela frente. Você deve levantar a mão e dizer: professor, coloque no PowerPoint os princípios protetivos da convivência que limitam a conduta de cada um, que nós respeitaremos. Então, aqui vai o problema. Não temos a lista. E por que não? Porque toda decisão ética faz lembrar um cobertor curto. Assim, se quisermos proteger a canela do frio, e o aquecimento da canela é um valor para nós, nos damos conta que desabrigamos a orelha, e o aquecimento da orelha é um valor para nós. Só que o cobertor não dá para aquecer canela e orelha ao mesmo tempo. É a isso que Edgar Morin chamava de valores complexos. E, portanto, a ética, longe de ser uma tabela óbvia, é uma discussão complexa sobre que valor vale mais naquele lugar em que convivemos. A lógica do cobertor curto pode ser explicada com milhões de exemplos em que a ética vira dilema. E eu apresento um que me parece particularmente esclarecedor. Nos primeiros dias de aula, eu pedia a meus alunos que levantassem a mão e apresentassem com clareza princípios de conduta que consideravam fundamentais para que a convivência ali na sala de aula, com os objetivos que eram os nossos, fosse a melhor possível. Lembro-me de um aluno que levantou a mão e disse: professor, sua aula começa às 19h30, isso já é uma convenção, e eu sugiro que esse horário seja respeitado, que a aula comece de fato às 19h30 e que depois das 19h30 ninguém mais possa entrar na sala de aula, para que possamos ter dentro da sala de aula as condições de concentração necessárias para a compreensão do que o senhor diz. O princípio da pontualidade é protetivo da convivência, professor, porque se cada um resolver chegar num horário, nem aula tem. Portanto, faça isso. E garanta para o senhor as melhores condições de trabalho e para nós as melhores condições de aprendizado. Aqueles que chegarem atrasados aprenderão a chegar na hora, nas aulas subsequentes. Nossa, difícil refutar. Mandei anotar, pontualidade. Mas aí o rapaz do lado levantou a mão. Professor, o meu colega tem toda a razão. No melhor dos mundos, todos estarão aqui às 19h30 concentrados para lhe ouvir. E o senhor terá as melhores condições para ensinar. O colega tem razão, a pontualidade é protetiva da convivência, e sem pontualidade a convivência é ruim. Mas eu queria lhe propor que faço parte de um grupo de alunos nesta sala que reside e trabalha na periferia sul da cidade. Mais concretamente nos bairros de Grajaú e Parelheiros. Professor, nós não tivemos a sorte de morar por aqui. Não tivemos a sorte de nascer por aqui. Não tivemos a sorte de não precisar trabalhar durante o curso. E mesmo antes da faculdade já trabalhávamos para custear nossos estudos. E assim mesmo estamos aqui, com os demais.
Também não temos a sorte de ter o nosso veículo próprio. Somos dependentes do transporte público. E podemos provar ao senhor com facilidade que saindo do trabalho às 18 horas, não chegamos aqui no horário da aula. Dessa maneira, se o senhor trancar a porta sistematicamente, impedirá sistematicamente a nossa presença, inviabilizando o seu curso e a própria graduação. Eu lhe peço, professor, em nome daqueles que gostariam de frequentar o seu curso como quaisquer outros, em nome daqueles que não são preguiçosos, nem vagabundos, nem dissidiosos, mas que, pelo contrário, lutam bravamente para reverter tendências de reprodução social. Peço ao senhor que permita a nossa entrada. Dê início à aula às 19h30, em respeito aos colegas. Mas permita a nossa entrada, faremos o menor ruído possível e haverá o ganho da inclusão daqueles que não tiveram tanta sorte. Eita! Eu não sei se você entendeu, mas eu vou ter que trancar a porta ou não. E para isso nós vamos ter que decidir que valor vale mais. A disciplina, a concentração que a pontualidade garante, ou a democratização, a inclusão, que a entrada de todos também proporciona. A ética é isso. Não é uma tabela pronta, mas é uma reflexão dura, uma reflexão comparativa difícil, entre valores que não podem ser todos atendidos, não só por falta de dinheiro, mas por uma impossibilidade lógica. E assim, a proteção de um valor implica logicamente o desatendimento de outro. E com isso teremos que assumir a responsabilidade de maneira corajosa de declarar para o mundo que no nosso coletivo e para nós vale mais a pontualidade do que a inclusão ou o contrário. E é por isso que a ética caminha de braços dados com a cidadania lúcida. Porque quanto maior a lucidez, maior a certeza que toda decisão ética é complexa e exige coragem para ser tomada. Os valores são complexos mesmo. Eu passo em revista rapidamente. Você entra no exército, o primeiro valor é a disciplina, porque a disciplina protege o que vale ali dentro. Quem agir indisciplinadamente atrapalha a convivência. Se você resolver acordar depois da corneta tocar, você vai atrapalhar a convivência. A disciplina é obviamente importante ali dentro. Mas em asilo que eu animo, o primeiro valor é o repouso. E se alguma corneta tocar, ninguém precisa levantar. E o repouso é obviamente relevante num espaço de repouso, e quem não repousa atrapalha a convivência. A disciplina manda levantar, o repouso manda continuar dormindo. No exército, a disciplina, no asilo, o repouso. Professor, qual dos dois vale mais? No exército, a disciplina, no asilo, o repouso. E fora dali, eu não sei, é problema seu. Viu? Eu não sou guru, nem profeta, nem sacerdote, muito menos Deus. Só sou um professor de ética e devolvo para você a responsabilidade e o abacaxi de, junto com todo mundo, decidir o que vale mais. Quer mais exemplo? Eu te dou. Transparência. Ficou tão na moda porque é gozado a moda, né? Quando eu estudei no ensino médio com os jesuítas, a transparência era um conceito da ótica, atributo do vidro ideal. Mas aí na década de 80, o americano James Grunig, de maneira muito criativa, importou o conceito da ótica para a ética. E ética e transparência virou um princípio de conduta. E James Grunig define: faça de tal maneira que todos saibam de tudo sobre todos o tempo inteiro, em qualquer lugar. E você pergunta, professor, isso aí melhora a convivência? Nossa!
Se respeitar da transparência, diminui a mentira, diminui em privilégios indevidos, diminui a maracutaia, diminui a safadeza, diminui a iniquidade, diminui tanta coisa ruim, viva a transparência. E aí James Grunig sugere que as organizações se convertam em casas de vidro, é a expressão que ele usa. Bem legal, protetivo da convivência, bem bacana. Mas aí, que tal um outro exemplo? Uma empresa resolve investir num projeto que vai levar 3 anos, uma quantidade enorme de dinheiro, uma quantidade enorme de inteligência, e para que aquela empresa consiga mais tarde o lucro legítimo e justo por tanto atrevimento, por tanta audácia e inovação, a empresa guarda as 7 chaves daquele projeto. Pergunto a você, qual seria o comportamento mais canalha que um colaborador desta empresa participante do projeto poderia ter? Certamente o de levar para concorrente o projeto. Faça de tal maneira que todos saibam de tudo sobre todos o tempo inteiro, em qualquer lugar. O mais canalha é transparente. Porque o que se esperava ali era o sigilo, era a confidencialidade. Aliás, não é só ali que isso é esperado. Sem sigilo, o advogado não advoga. Sem sigilo, o psicanalista não psicanaliza. Sem sigilo, o sacerdote não confessa. Sem sigilo, não há concurso público. Sem sigilo, o professor não aplica a prova. Sem sigilo, o contador não contabiliza. Sem sigilo, o auditor não audita. Sem sigilo, o juiz não sentencia. Sem sigilo, não há nenhuma atividade que possa abrir mão de algum tipo de sigilo ou confidencialidade, que é valor também, e é o contrário da transparência. A ética não é o respeito cego a um valor da moda, mas é a inteligência para identificar, dentre valores contraditórios, aqueles que mais são relevantes naquele momento da nossa convivência. É claro que haverá angústia. Porque a angústia é o que você sente toda vez que sabe que a vida depende da tua escolha. Toda vez que você tem lucidez sobre a própria liberdade. Quanto maior a lucidez, maior a angústia. Na escola da magistratura, uma juíza levanta a mão e me diz: professor, quanto mais aulas eu assisto do senhor, mais difícil para mim é dar uma sentença. Eu não sabia se eu comemorava ou lamentava. Comemorei pela lucidez, lamentei pelo programa de que fazia parte, a eficiência do judiciário. Uma jovem aluna levanta a mão e diz: obrigado pelo conceito de angústia. Uma jovem, como diria meu orientador, de elevado capital estético. Achei que ela estava exagerando e pedi um exemplo. Ela falou: professor, meu namorado estuda aqui na frente, eu faço jornalismo e ele faz mecatrônica na Poli. Aí agora em Corpus Christi a gente aproveita para fazer o JUCA, Jogos Universitários de Comunicação, não tem aula semana do saco cheio. Falei para o meu namorado: vem comigo. Ele não pôde ir, estava terminando um robô. Faltavam só 2 antenas, assim, ela disse, para o robô ficar pronto. Vai você. Quando eu cheguei em Guaxupé, percebi que o esporte era um pretexto muito sem vergonha daquele encontro. Eu falei: não diga, o que as pessoas estavam fazendo? Ela falou: sexo, professor. Eu falei: nossa. Imaginei uma centena delas em Guaxupé. Lamentei muito nunca ter sido convidado para esse tal de Juca. Professor, assim que eu desci do ônibus, um rapaz de sunga, só de sunga, musculatura saliente, muito diferente do meu mirrado mecatrônico. Não perguntou nem meu nome, já me propôs na lata uma cópula furtiva, uma bimbada mágica, garantia desaparecer magicamente após o coito. Lavou, tá novo? Ele disse. Foi aí que eu lembrei do senhor. Eu falei: não entendi. Não é o senhor que diz que os valores são complexos, a incerteza paira e a gente angustia quando a gente tem lucidez sobre a liberdade que é a nossa? Isso. Então, dar ou não dar, professor? Eu estava dando esse exemplo numa empresa americana, os gringos estavam na primeira fileira e por inovação puseram a tradutora do meu lado. Aquilo me aborreceu incrivelmente. Ela tinha um sotaque de Woody Allen, assim, e assim, quando eu falei dar ou não dar, eu resolvi aborrecê-la e olhei para ela. Todos olharam para ela. Aí ela disse: to give or not to give. Eu falei: olha, a única coisa que eu chequei está errado, não foi o que eu quis dizer, não. Eu falei: to fuck or not to fuck. Estive na Califórnia dando uma palestra para a Google americana e o primeiro valor lá era o divertimento. To have fun. Significa o quê?
Para conviver aqui tem que se divertir. Quem não se diverte aqui atrapalha a convivência, né? Que nem a disciplina, que nem o repouso, o divertimento. Né? Divirta-se, né? Divirta-se. É um valor, divirta-se. Pela Google, a moça já deveria ter dado. Mas eu vou embora. E antes de ir embora, eu queria falar de um princípio protetivo da convivência, que é o que eu mais gosto. É a fidelidade. Se você sair na rua e perguntar para as pessoas, elas dirão que fidelidade é ao marido, ao namorado, à empresa. Mas para nós que estudamos isso, fidelidade é sempre a si mesmo. Fidelidade é uma coerência entre a conduta de hoje e o discurso de ontem. É um alinhamento entre a prática e o discurso. A fidelidade é uma coerência entre o que você vai fazer agora e o que você disse que ia fazer ontem. A fidelidade, portanto, confere integridade à sua trajetória. Você já tinha parado para pensar por que as pessoas falam de integridade para a questão de caráter, sendo que integridade lembra coisa de pão integral? Por que o pão integral é pão integral? Porque seus elementos não foram triturados, não foram fracionados. Né? Então, por que uma trajetória poderá ser íntegra? Exatamente porque não tem fissura entre o passado e o presente. Os dois compõem um todo só. Uma trajetória íntegra é uma trajetória onde o presente homenageia o passado, respeitando o seu discurso. Nesse momento, você levanta a mão e pergunta, por que alguém agiria de maneira infiel, fazendo o contrário do que diz que ia fazer? Eu queria lembrar que muita gente importante, incluindo todos os nossos maiores governantes, cada um com o seu vocabulário, disseram que deveríamos esquecer o que tinham dito antes. Então, por que será? Da onde vem a tentação? E a resposta é simples. No intervalo de tempo entre o discurso e a prática ocorrem coisas. Coisas que não poderiam ser conhecidas no momento do discurso. De tal maneira que se você for fazer o que você disse que ia fazer, você perderá. No caso da moça, o marombado de sunga. Mas pode ser uma vitória eleitoral, uma manobra parlamentar, pode ser uma grande venda. Você promete vender para alguém um produto, chega no segundo seguinte, entra um outro comprador e oferece 20 vezes o valor oferecido pelo primeiro comprador. Então, você poderá esquecer a promessa que fez e vender 20 vezes mais caro, ou você poderá honrar aquilo que você prometeu. Nesse momento, você levanta e faz a pergunta contrária. Quem seria o idiota que só para respeitar aquilo que disse, deixaria de ganhar tanto? Coisas tão importantes, coisas tão decisivas, coisas tão fundamentais para a própria riqueza, para a própria notoriedade, para o próprio ganho, para o próprio sucesso. E eu respondo a você com outra pergunta. Se você hoje age na contramão do que propôs ontem, por que razão deveríamos continuar ouvindo as tuas propostas? Você aqui aprende, então, que a fidelidade não só é a matéria-prima da integridade, mas é também a matéria-prima da confiança em você. Porque se você desmente com a prática suas propostas, promessas e discursos, é evidente que não há nenhuma razão para continuar te ouvindo, porque você está submetido à desconfiança de todos. Quando a infidelidade é generalizada, os discursos perdem valor, a palavra não vale, e aí somos obrigados a enfrentar catracas eletrônicas, já que o que dizemos é tomado por mentiroso de ofício. Assim, você já deve ter ouvido falar em sustentabilidade. É interessante porque os franceses que têm a patente da palavra sutiã não usam a palavra sustentabilidade. Usam a palavra durabilidade. Durabilité mesmo. E a ideia é mais ou menos essa. Na hora de agir hoje, não viva de maneira a comprometer a vida de amanhã. Não ganhe de maneira a comprometer o ganho de amanhã. Não vença de maneira a comprometer a vitória de amanhã.
Não lucre de maneira a comprometer o lucro de amanhã. Não jogue de maneira a comprometer o jogo amanhã. E assim você tem um limite da conduta protetivo do futuro. Curiosamente, a matéria-prima da sustentabilidade é a fidelidade, o respeito ao passado. E, portanto, temos aí conclusão primorosa. O respeito ao passado garante um futuro auspicioso. Uma conclusão primorosa, porque só a integridade mostrada, graças à capacidade de abrir mão de vantagens de circunstância, em nome da palavra dada, permitirá a confiança e, com isso, a presença sustentável no futuro das relações. E você ainda poderá se perguntar por que eu deveria abrir mão das minhas vantagens só para respeitar a convivência entre pessoas que eu não gosto. E eu te diria que nem o pior dos canalhas gostaria de morar numa sociedade de gente constituída de pessoas só como ele. Nem o pior dos canalhas gostaria de deixar seus filhos vivendo e interagindo numa sociedade constituída de pessoas só como ele. Até o canalha torce pela ética para os outros. Até porque para a canalice dar certo, roda mais fácil se houver pessoas de bem, crédulas, que acreditam na palavra dos outros. Assim nós temos a chance de lutar pela possibilidade de uma vida mais ou menos feliz para todos, ou tentarmos buscar na canalice a satisfação dos nossos apetites de circunstância o tempo inteiro, tendo a consciência de que estamos patrocinando para nós e para os nossos filhos uma guerra de todos contra todos. Sempre poderemos escolher, mas é um cobertor curto. E essa tal de felicidade que a ética sempre prometeu, de Aristóteles até hoje, para mim não passa de um instante de vida e de convivência que gostaríamos muito, de tão bom, tão bom, tão bom que foi, que não acabasse nunca. Mas como, sendo vida, acaba, porque a definição da vida é a finitude, a felicidade acaba sendo aquele instantezinho da vida que de tão bom, tão bom, tão bom, você fará de tudo para repetir. E eu sinceramente espero que ao longo desse tempo que fiquei aqui falando, pelo menos por um segundo tenha sido assim. Que pelo menos por um segundo na nossa interação e na nossa convivência você tenha cogitado ser meu aluno, cogitado olhar na internet, cogitado trazer a mãe, cogitado trazer o filho, cogitado me conhecer melhor, cogitado ler o que eu escrevi. E se alguma dessas coisas aconteceu, admita nesse segundo, você foi feliz. E se eu sair de casa, a meta ética única que eu tinha aqui era proporcionar a você o que de melhor uma pessoa pode proporcionar a outra, um instante de vida que de tão bom, tão bom, tão bom tenha desejado compartilhar outra vez. Tomara tenha sido o caso. Muito obrigado pelo carinho, pela cordialidade, pelo convite, pela atenção. Até uma próxima, se Deus quiser. Valeu. Muito obrigada, professor Clóvis, que veio aqui voluntariamente. Ele não está recebendo nada por essa palestra. E, brilhantemente, nos fazer rir para falar de um assunto tão espinhoso.